A sofisticação alemã, agora no Brasil. Relógios WZW, para você que é esportista. WZW, para você que é sofisticado. WZW, para você que é clássico. WZW, para você que é despojado. WZW tem o seu estilo. Jetzt in Brasília, Ohren WZW, deutsches Design. Olá, muito boa noite. Hoje, 12 de agosto de 2016. Hoje vamos homenagear Marne Barcelos na bancada. Ué, porque vem aí o Dia dos Pais, entre outras coisas, Marne Barcelos. Vamos homenagear Marne. Também tem um recadinho que uma telespectadora mandou pro Marne. O Marne hoje vai estar bombando nessa sexta-feira. Mas também nós vamos falar dos fatos que marcaram o dia de hoje. O Brasil tem mais uma medalha e vem novamente do judô. Rafael Silva pegou pra gente a medalha de bronze no judô. Esse e outros assuntos aqui no Atualidades Pampa desta sexta-feira que promete. Atualidades Pampa. Oferecimento: traga sua poupança para o Sicredi. É mais negócio poupar aqui. A gente está marcando horários por aqui. Que horas vai ser a homenagem para Marne Barcelos? Que barbaridade. Barbaridade não, vais gostar muito. Receber presentes e homenagens é muito bom. Então, quem é que não gosta de receber presentes? Não sei. Olha, a senhora gosta? Eu adoro. Pois então. Quem não gosta? Mas tem um assunto que está dando muito o que falar, que é o projeto do deputado Marcel Van Hatten, que é do PP, do Partido Progressista. Ele tem um projeto que está tramitando na Assembleia Legislativa que chama Escola Sem Partido, que fala da doutrinação nas escolas e etc, etc, etc. A gente já falou sobre isso na bancada, mas hoje, em especial, Vitorino, no seu programa, na rádio, das 17 às 19 horas, entrevistou o Marcel Van Hatten e tem mais notícias a respeito do Programa Escola Sem Partido. A proposta do deputado Marcel Van Hatten é exatamente fazer com que os professores e os mestres se atenham ao conteúdo programático que é previsto para as escolas, para os jovens. E não utilizem os jovens de forma constrangedora em movimentos políticos. Impedir que professores incutam em jovens ideias que especialmente estão em desencontro com o que se entende por modernidade, desenvolvimento e avanço. Por que eu estou falando isso? É porque a gente sabe que as entidades ligadas ao magistério, as entidades que comandam o magistério, especialmente o CEPERS, têm a sua direção totalmente tomada por partidos de esquerda. E por conta disso, a doutrinação acaba se tornando quase que natural nas escolas. A gente viu nos últimos movimentos alunos participando do movimento, alguns patrocinando inclusive a arruaça, e até que ponto esses alunos estavam fazendo isso de livre e espontânea vontade, ou seja, menores de idade, ou estavam sendo condicionados e sugestionados por professores e mestres. Essa é uma discussão muito séria que o deputado Marcel Van Hatten está lançando. E tem um projeto que é exatamente o contrário. Um projeto que é exatamente o contrário do deputado comunista o Rosso, Juliano Rosso, que quer exatamente impedir que qualquer tipo de censura seja imposta aos professores. A própria reação do representante do PCdoB deixa evidente de que o projeto do deputado Marcel Van Hatten acertou na mosca. Ou seja, escola é lugar para se educar, para se aprender, para se formar o cidadão, não para formar ideólogo de esquerda nem arruaceiro. Então, me parece que a reação do outro lado deixou evidente que o deputado Marcel Van Hatten acertou na mosca. Espero que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul aprove esse projeto e estabeleça limites, acabando definitivamente com um processo de doutrinação que vem entrando nas escolas, sim, e a última greve mostrou isso. Nem doutrinação, Carla, nem doutrinação da esquerda, nem da direita. Nem da direita. Mas não é o projeto esse, ele não quer impedir que as escolas trabalhem esses temas do cotidiano. A política que tantas vezes Armando Burdi já colocou aqui que deveria fazer parte do currículo, né?
discutir política, discutir a situação atual. Não é isso que o projeto visa. Ele apenas não quer que as crianças sejam doutrinadas nem para um lado nem para o outro. O que aconteceu, que eu escutei um professor hoje, o professor disse assim, não, mas isso vai restringir o trabalho do professor. E ainda fez uma pergunta, quem vai julgar se houve doutrinação ou se não houve doutrinação? A história de tantos e tantos anos de dignidade do ensino no Rio Grande do Sul, que mostrou os dois lados. Eu ouvi a gravação de uma aluna, gravou, um professor de história, fazendo uma análise sobre a política do Oriente Médio, absolutamente facciosa para adolescentes. Entra no ouvido e fica. Não tem nem o contraditório. Ele foi lá com a receita prontinha e faz a doutrinação. Isso é o que eles querem impor no ensino do Rio Grande do Sul. E o que acontece nas escolas de ensino básico, acontece na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também. Acontece. Só que assim, ó, senhores e senhoras, entendam uma coisa. Hoje em dia, todo mundo é um cinegrafista e um repórter em potencial. É verdade. Basta sacar o celular. Então, tá na internet, tá cheio de vídeos de professores, áudios de professores. Isso já seria uma bela prova para julgamento. Não, tem prova, Carla. Tem prova em que o enunciado da prova... Fala aí, considerando que a ganância do empresariado nacional não sei o quê, qual a sua posição? Não. Como é que alguém faz um enunciado idiota como esse? É verdade. Então, assim, olha, esse tipo de coisa, o Budi, ou se corta pela raiz, ou nós vamos criar uma porção de meninos despreparados, porque a coisa é tão grave que eu queria saber o seguinte... Quem é que se responsabilizou por esses meninos de 14, 15 anos que quebraram escolas, aí, que invadiram escolas? Aqui em São Paulo. Vocês acham que São Paulo foi muito pior. Vocês acham que eles fizeram isso sozinhos? Não, claro que não. Outra coisa, o que você acha de um aluno levantar na sala de aula e dizer, professor, não, professor, eu não concordo com isso. Ele é reprovado, ele vai ter notas horríveis. Com certeza. Então, assim, esse é um processo, ou se acaba com isso agora... Ou então, porque o Butch falou em doutrinação de direita e de esquerda, mas assim, a direita não tem doutrinação. Sabe qual é a doutrinação da esquerda? Da direita? O sucesso. O Chicão brinca aqui com o Donald Trump, coisa e tal, mas o Donald Trump pode ser maluco, coisa e tal, mas ele é um símbolo de sucesso, é um cara milionário, um cara rico. A gente tá cheio de símbolos assim aqui no Brasil. Mas muitas vezes essas pessoas, elas não respeitam as diferenças. Não respeitam, o que tu não gosta dessa palavra, das tais minorias, né? Então, um próprio colega da Eduarda se manifestou uma vez na aula, ela ficou assim impressionada, ficou com os olhos abertos, ele dizendo que os homossexuais não poderiam ter os direitos e etc, etc, etc. Também tem pode ter um tipo de doutrinação do outro lado, não pode, Marcos Barcelos? Acho que nenhuma coisa nem outra coisa. As crianças têm que ser ensinadas a respeitar os outros também nas escolas. Muitos países tiveram uma doutrinação de extrema-direita, como no caso da Alemanha nazista. Eu tenho alguns documentários de alunos em aula cantando hinos em homenagem a Adolf Hitler. Eu tenho outras gravações de Mussolini, por exemplo, do Stalin e de outros tantos líderes mundiais de extrema-direita que programavam nas escolas esse ensinamento para que a juventude, os meninos, já criassem com essa ideologia. A ideologia tem que ser montada a partir do conhecimento. Você expor ao aluno os conhecimentos, a história, e a partir daquilo ele seguir o seu próprio caminho. Ele decidir o que ele gosta mais, qual é o tipo de governo, quais são as suas pretensões como cidadão, como eleitor. Isso tem que ficar a cargo da criança, do menino, e não ele ser levado para cá ou para lá. Como, por exemplo, o ensino religioso. Eu acho notável o ensino religioso, mas o Estado é laico, então não se pode ensinar religião, na minha modesta opinião, também nas escolas. Cada escola, se o jovem, eu quero ter aula disso, né, da aula de religião, na religião X, Y, aí é outra coisa. Agora, como eu, por exemplo, nas escolas que eu estudei, tinha a obrigatoriedade do ensino religioso. Né? Então, eu acho também que o Estado é laico e que não pode ter. Dependendo da escola, tem obrigatoriedade. Sabe como é aquela história? Tem algumas escolas que optam por não ter ensino religioso e outras que são formadas por padres ou freiras. Se o Estado é laico, não pode ter. Essa coisa da escola me lembra uma historinha curiosa da menina que
Menina, jovem, 17, 18 anos, virou para o pai dela e falou, pai, eu tenho uma vergonha do senhor, pai, na escola, porque o senhor é um homem rico, o senhor é um homem de direita. Eu tenho uma vergonha do senhor. Lá todo mundo é de esquerda, nós somos socialistas, pensamos na sociedade. Aí o pai disse, poxa, que pena, minha filha. Pois é, mas você está numa escola de bom nível, coisa e tal. Mas e seus colegas, como é que... Ah, estão todos bem. E aquela menina, a tal de fulana... Não, ela... Ah, pai, ela não quer saber de estudar, ela não quer saber de... Eu disse, pois é. Então, sabe o que poderia se fazer? O que poderia se fazer era a turma toda ter a mesma nota. Soma o número de alunos, o número de pontos da prova e divide pelo número de alunos a mesma nota para todos. Aí a menina disse, não, mas espera aí, a fulana, pô, ela mata a aula para namorar, ela não quer saber de estudar, ela não aparece na escola uma semana, tal. Pô, eu passo o final de semana ralando, estudando para me formar, para tirar notas boas, pô, eu tenho que dividir a nota com ela? O pai virou para ela e disse, minha filha, bem-vinda à direita. É mérito, é mérito. São esse negócio, essa escola, esse projeto, é o modismo, porque eu estudei na Faculdade de Direito, com professores, grandes mestres, grandes conferencistas, e havia identificação, inclusive alguns que exerceram mandatos no legislativo, que tiveram atuação a favor do regime militar, contra o regime militar, nunca jamais doutrinaram aluno nenhum durante os 5 anos da faculdade. Então, eles têm que olhar um pouquinho para trás, eles estão discutindo, eles têm que olhar um pouquinho para trás como é que era a escola antes e chegar à conclusão de que não pode impor o proselitismo, só nada mais. Uma criança, ela é permeável, muito mais do que em casa, fica mais na escola do que no convívio com os pais. Então, cá para nós, o que esse pessoal quer fazer é um crime contra as crianças. Boa noite, bancada. Aqui no e-mail atualidades@pampa.com.br, porque o WhatsApp não está conosco, nós não estamos conseguindo ler desde ontem, porque nós não estamos com o WhatsApp, mas segunda-feira ele volta junto com Magda Beatriz. Boa noite, bancada. A Dilma, sendo empichada, disse que inicialmente irá viajar ao Uruguai e Chile e posteriormente à Europa, afastando-se por quase um ano. Pois bem, como Temer somente autorizou voar Air FAB no eixo Brasília-Porto Alegre, eis a pergunta. Vai pagar as passagens e outras despesas com o dinheiro da vaquinha, que contribuíram para que ela viajasse falando mal do país e alardeando que era golpe? Até onde eu sei, foi arrecadado quase R$800 mil. Depositado em que conta? Há que ser declarada essa quantia? Ninguém mais falou nesse dinheiro, tudo quietinho. Com a palavra, o meu xará, por favor, e não menos brilhante, senhor Armando. Muito obrigado. Cordial abraço. No momento em que o Senado decidir pelo impeachment, como tudo evidencia, a presidente afastada perde direito ao avião. Ela mantém o salário, como mantém todos os ex-presidentes, e mantém um grupo de 6 ou 7 assessores com salário variando entre R$2.500 e R$11 mil. Isso todos os ex-presidentes têm. Mas outras benesses, não. Avião, absolutamente não. Aliás... E eu acho até salutar que ela saia do país, né? Foi marcado, né? Foi a defesa da presidente Dilma, que é o advogado José Eduardo Cardoso, recebeu hoje a notificação que o processo de julgamento no Senado começa quinta-feira, dia 25, deve durar uns 3, 4 dias e será suspenso, segundo o ministro Ricardo Lewandowski, que é quem está coordenando os trabalhos, durante o final de semana. Eu acho que para a presidente vai ser... Quanto mais anteciparem, melhor para ela, porque termina a angústia. E para o PT, melhor, porque o PT quer ir logo para a oposição, sobretudo, transferir esse julgamento para o mês de segunda quinzena de setembro, em cima das eleições. O PT quer botar uma pedra em cima e começar a trabalhar. A previsão é a última sessão de debates dia 30 e a votação 31. Se tudo correr dentro do E ele viaja para a China dia 2 de setembro, dia 3, que é a participação dele já é efetiva. Ele quer viajar com efetivo. Agora, em relação às viagens da presidente Dilma Rousseff, o que não vai faltar é dinheiro, viu? Tem dinheiro. Faltar dinheiro para o PT? Boa noite. Aqui a José Pereira de Carvalho pergunta para o Marne.
O Marne pode explicar por que nazismo e fascismo são de direita, pois ambos são socialistas? O nome do partido é Arbeiterpartei, que significa Partido dos Trabalhadores. Né? O partido, o NSDAP, Nacional... Como é que é o nome? NSDAP. Como é que é a tradução? Nacionalsocialismus Deutschland, Deutsche Arbeiterpartei. É Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Mas que não tinha nada disso aí. O nacionalismo era outra coisa, era o empenho que os nazistas tiveram. Como o próprio Mussolini, né? O Mussolini, quando invade a Etiópia, quando o Selassie foi até a Liga das Nações para fazer a denúncia contra o Mussolini, todo mundo virou as costas para o Leão de Judá, que era aquele fantástico Selassie, que era um grande orador, um homem muito culto, que depois volta como imperador novamente da Etiópia. Então, esses governantes, né, o nazismo, o fascismo e tudo isso, não interessa o nome de direito. Por quê? Por exemplo, ditadura de esquerda, a ditadura que existe até hoje em Cuba. Não é uma ditadura? O mesmo revólver que atira com a mão direita, atira com a mão esquerda. É a mesma coisa. É verdade. Olha, fecha o judiciário. Desse fechamento. Fecha o judiciário, fecha o legislativo. Por sinal, falaste em Cuba. Amanhã ele, comandante, senhor, faz 90 anos. E 57 anos no poder como ditador. Isso não existe. Os ditadores babam, os defensores da ditadura babam, né? 57 anos. O que mandou de gente pro paredão não tem no mapa. E um cubano chamado José Castelar, notícia que entrou há pouco, ele, em busca de agradar o chefe, ele comandante, ele está confeccionando um charuto de 90 metros. Se ele fizer com 89 metros, vai para o paredão. Eles vão medir. Mas que puxa-saco, hein? Aconselho o Fidel a enfiar o charuto. Olha, não são 8 ainda, enfiar na boca para fumar. Enfia na boca e fuma os 89 metros, que certamente... Por falar em Cuba, eu chamo a atenção do nosso especialista em Jogos Olímpicos, doutor Chicão Tofani. Cuba... Eu vi o placar, está com 1 ou 2 medalhas de lata. Como caiu, né? Como caiu? E foi uma grande potência olímpica. Acabou, principalmente no boxe, no vôlei. Olha aqui, Chicão, eu fui ao arquivo. Cuba, em 2012, quando a Olimpíada se realizou em Londres, obteve 5 medalhas de ouro, 3 de prata, 6 de bronze. Agora está na mesma posição do Brasil. 2008, Pequim, 2 de ouro, 11 de prata, 11 de bronze. 2004, Atenas, 9 de ouro, 7 de prata e 11 de bronze. Deixou de ser uma potência. Lourdes deixou de ser uma potência muito em função do baixo investimento que o governo dos irmãos Castro começaram a dar nos últimos anos. Essa tal de democracia, entre aspas, que Cuba está vivendo, uma nova versão... Ela não ofende a democracia. Não, para os cubanos. Não, olha aqui. Essa abertura. Eles fugiram, foram embora. Foi muito ruim pro esporte cubano. Eles foram embora, foram para os Estados Unidos. E a falta de incentivo aqui do Brasil também tá se mostrando nos Jogos Olímpicos. Mas no 1980, para ter uma ideia, cara. Bem, né? Não tá, não. Era previsto, esperava 5 medalhas do judô e nós conseguimos 3. Mas o Vitorino... E são as medalhas que a gente tem, né? Agora é engraçado... E a natação, hein? A natação tem uma avaliação que tá bom, etc. Porque tem 7 finalistas, mas né? Não temos nenhuma chance. Mas não medalha, temos, exatamente. Agora, medalha, não tem Vitorino, nome na natação. Só para exemplificar isso que eu estava falando com o Burt, na década de 80, o maior boxeador do planeta que conseguiu desafiar, se ele fosse profissional... Teófilo Stevenson. E era cubano. Ele chegou a desafiar Muhammad Ali depois. Só que ele estava na cortina de ferro da América, que era Cuba. Como Cuba era forte. Depois boicote dos Jogos de Los Angeles, boicote dos Jogos de Moscou. Cuba hoje, como o Burt falou, virou um Brasil nas Olimpíadas. Não. O Brasil está lutando e tal. É que o Brasil nunca tinha atingido o nível de Cuba. Agora, Cuba cair, eu só atribuo a fuga.
das pessoas que querem ver os Estados Unidos, querem ver Miami, querem ver na Flórida, e não naquela situação de penúria, agora, de miséria. As medalhas que a gente tem são dos militares, né? Isso que tem aparecido muito, as quatro medalhas. Não, mas teve gente dizendo aí que não, isso é bolsa atleta do governo, da dona Dilma Rousseff. Ô, Vitorino, isso é uma coisa chamada disciplina. Exatamente isso. Não existe outra coisa na vida do ser humano chamada, além de disciplina. Não, por isso que na escola é disciplina. Mas eu acho que o discurso de que foi bolsa não sei o quê, isso é oportunismo. Que é típico, né? Mas eu tenho disciplina, mas os atletas, de uma forma geral, eles têm disciplina, Marne Barcelos. Não é só por causa que são militares. Eu acho que, além da disciplina que realmente tem dentro, né, dessa esfera, também tem a oportunidade, também tem o treinamento, também tem o incentivo, o que não se tem fora, pelo visto. Só treina quem tem disciplina. E eu achei muito bonito o Rafael Silva hoje receber a medalha e bater continência. Deixa os babacas falarem. Bateu continência, o Exército Brasileiro, ele é oficial do Exército Brasileiro. A menina, a Rafaela, medalha de ouro, ela é sargento da Marinha. O Ru, aquele do tiro, ele é capitão, acho que é capitão ou sargento da aeronáutica. E a outra menina, a Mayra, eu não sei, mas todos os quatro pertencem às Forças Armadas Brasileiras. Dona Carla, diga. Eu quero dar uma mudança no assunto. Na próxima sexta-feira começa o Festival Cinema de Gramado, vai ser a edição 43. Eu participei de mais ou menos 20, 25, 30 edições desde o início. Quando começou em 73, tinha as mulheres de ouro da Maçom, era o frisson, eram as mulheres ficarem nuas na piscina do Serrano. Depois, toda nudez será castigada, ganhou um dos primeiros quiquitos de Arnaldo Jabor. Só que esse Festival de Cinema começa dia 26 e tem duas características. Uma característica, as pessoas não vão mais para ver filme lá, vão para vir nas grandes festas eletrônicas que vão acontecer no Casa da Montanha, no Winter Festival, no Serrano. Mas o que vale a pena é o homenageado. O homenageado desse ano é uma figura histórica do cinema brasileiro. Nunca ganhou um quiquito, que é o símbolo do Deus do bom humor, aquele símbolo do Festival de Cinema, que foi criado pela artista Elizabeth Rosenfeld na década de 70. É José Mujica Marins, o Zé do Caixão. E o Zé do Caixão tem 80 anos, é a história do cinema brasileiro. E, pasmem, faz sucesso e continua sendo nos ator Estados Unidos. E diretor. O Guffy, ele é cult. É um cult, exatamente. O Vitorino falou certo. Ele é um clássico, é um cult em preto e branco. Ele passou pelo cinema brasileiro Porno Chanchada, o cinema brasileiro, aquele cinema que tinha muito policiais na época da ditadura e entrou nesse novo cinema brasileiro e continua cult. Vai ser homenageado Zé do Caixão, acho muito legal. Eu conheço o Zé do Caixão, eu jantei com ele lá em São Paulo. O nome dele em inglês, os filmes dele em inglês é Guffy. Isso. O Homem do Terror. Nós fomos ali na Avenida Rio Branco, lá em São Paulo, né, num lugar lá, comer um bife a xadrez, né? E ele usa umas unhas, vocês vão onde desse tamanho, né? Então ele pegava com aquelas unhas. Ui! Sinceramente, não deu. Não deu pra encarar, Marne Barcelos. Com aquelas unhas assim, e olhava pra mim com aquela barba e cofiava a barba ainda. E a barba não é dos lugares mais limpos, né? As barbas do Pedro. Olha... O Chicão lembrou o festival, e eu quero aqui fazer uma homenagem a um dos precursores, um dos idealizadores, que foi o jornalista P.F. Gastal, que era editor da página de artes do Correio do Povo e assinava a coluna, uma página de cinema na Folha da Tarde com o pseudônimo de Calveiro. P.F. Gastal dedicou todo o empenho, toda a sua criatividade para que o festival surgisse em Gramado e se afirmasse. Então aqui faço uma homenagem porque o Gastal foi uma figura extraordinária. Um dos maiores incentivadores que teve do festival. O Gastal, inclusive, ele tinha uma página e ele convidava jovens para que fizessem, na edição de terça-feira, a crítica dos filmes lançados na segunda-feira. Ali surgiram grandes figuras. E, juntamente com o P.F. Gastal, o Iron Goidaniche, de quem eu tive o prazer de ser editor, grande crítico. Esse pessoal aí foi fantástico. Mas fundamental. O Festival de Cinema de Gramado teve uma época que meio que quase que descarrilhou.
ele virou um festival de cinema que levava 2 ou 3 globalzinhos lá. Aí e depois virou internacional até. Aí voltou agora, tem voltado nos últimos tempos, valorizando o cinema, o pessoal de bastidores, coisa e tal. A ideia de homenagear o Zé Mujica Marins, Zé do Caixão... Foi genial. É muito boa. Muito legal. Então, assim, que bom que o maior festival de cinema do país... Porque, olha, Rio de Janeiro tentou, Brasília tentou... Ninguém tentou Gramado. O maior festival de cinema do Brasil ainda é o Festival. Mas sabe por que o Gramado ganha sempre de todos? Na canseira, na insistência e na repetição. É sempre o Quiquito, é sempre uma semana e é sempre no mesmo lugar. E porque é uma cidade europeia. Exatamente. É uma cidade europeia. Todo mundo quer ir. De ver. Todo mundo o Brasil inteiro. O Brasil inteiro quer ir a Gramado. Até nos preços. Sim. Principalmente nos uma cidade europeia até nos preços. É verdade. Só que é real, né? Paulo Leitão fala sobre, e ele e outros telespectadores, sobre a doutrinação nas escolas. É o assunto mais comentado do atualidades@pampa.com.br, que é o nosso e-mail. A escola é a formação moral, cívica e de princípios de ética. O Brasil, ou melhor, o partido do coitadismo, acaba destruindo a construção de uma criança. Hoje, ninguém sabe o que é direito e legislação, nunca ouviram falar de moral e cívica e é triste, mas com essa educação e com mestres partidários, nunca iremos ter uma boa educação. Abraços a todos, Paulo Leitão. Você pega um menino desse, 16, 17 anos, que vai pra rua fazer arruaça, bota a camisinha vermelha, vai lá fazer bagunça, coisa e tal, pega e escuta, vem cá. O que é um deputado federal? Qual é o trabalho constitucional, previsão constitucional do trabalho do deputado federal? O que é um vereador? O que faz o advogado-geral da União? Não sabe. Não sabe. Então ele vai para a rua fazer esculhambação sem conhecer a máquina pública, sem conhecer o que se faz. Ontem, eu fiz uma palestra lá na Júris e é um compromisso você fazer palestra com um público de juízes, né? E foi muito interessante porque se levantou a questão, Budi, do papel da imprensa na discussão do sistema penitenciário brasileiro. E a coisa, claro, acabou degringolando e se ampliando para o papel da imprensa no trato das decisões judiciais. E eu disse de forma bem clara, e foi motivo até de pergunta e de questionamento, eu disse o seguinte: você pode criticar a decisão de um juiz, agora você tem que tomar cuidado, você tem que saber o que você está criticando. Aí alguém disse, mas tem que ter conhecimento jurídico, então, para criticar a decisão do juiz? Tem. Claro, evidente que tem. Tem. Claro. Como é que você vai dizer assim, a polícia prende, a justiça solta? Não, peraí. Vamos olhar para ver. Porque a expressão que eu usei ontem foi a seguinte, o juiz, ele é um preso. O juiz é um preso. Ele fica preso dentro das grades da lei. Ele não pode passar para o lado de fora das grades da lei. Ele tem que fazer cumprir a lei. Se a lei diz que o sujeito tal tem que sair... Aí dá uma confusão na cabeça. Porque daí, assim, tem um juiz que pensa de um jeito e tem um juiz que interpreta do outro. Tanto é que tem uma liminar, aí tem um juiz que decide de um jeito. Daí vai lá, entra com o pedido de liminar, pega recurso, daí já caça a liminar. Daí o outro já pensa diferente. Não, você mesmo cadê as grades da lei? Você mesmo respondeu. Você mesmo respondeu. Para isso existe a segunda instância. E existe uma terceira instância. E existe as figuras recursais, tudo dentro da lei. Agora, você chegar no... Agora, essas figuras recursais... O determinado juiz soltou aquele traficante porque levou uma grana. Isso é um absurdo, gente, dizer um troço desse. Esse é um debate, cara, foi muito bem levantado o assunto. Esse é um debate que já se desdobra há 15, 20 anos, quando surgiu a ideia da súmula vinculante aqui no país, e os juízes se rebelaram, porque os juízes, cada caso é um caso, é diferente, e nós precisamos julgar. E a súmula vinculante pressupõe que a decisão para um caso será aplicada num caso semelhante. Então, isso abrevia a solução, não atravanca tanto o judiciário. Hoje são... Quantos processos nós temos? 105 milhões de processos tramitando, já referi esse dado aqui. E são os processos sem fim, porque tem tanto recurso, que o processo não acaba. Exatamente. Então, a súmula... Está vendo o outro lado? Por um lado, se a gente reduzir os recursos, a gente abre espaço para isso que o Budi está falando, que é
Mas pode reduzir a aplicação um pouquinho. de uma outra sentença num caso semelhante. Um conceito legislativo porque assim, ó... Não, mas é muito recurso, Vitorino. Sim. Não é assim, embargos de declaração, agravo de instrumento, o direito brasileiro é o direito de protelar. Sim, mas é o direito de protelação. Mas, gente, olha só, o novo Código de Processo Civil acabou muito com isso. Muito mais ou menos. Esses dias eu recebi lá no Tribunal de Ética da OAB a cópia de um processo em que uma desembargadora aplicou uma multa num advogado por litigância de má-fé porque ele entrou com embargo de declaração. Então, assim, o novo Código de Processo Civil amplia esse poder aos magistrados de acabar com esse negócio de ficar empurrando. Tá, vamos acabar com isso também, com esse papo. Agora a gente vai homenagear a Marne Barcelos. Opa! A homenagem a Marne Barcelos. Calma, eu só quero começar lendo, assim, uma declaração bem linda que hoje eu recebi. Aliás, ela disse que já me comuniquei várias vezes pelo WhatsApp, nunca fui contemplada. Eu disse, mas então é hoje. Aguarde que eu vou ler a sua mensagem. Eu estou procurando a minha Dulcineia. Calma, boa tarde. Boa tarde, querida bancada. Agora boa noite. Sei que o número de mensagens que recebem é imenso, mas não perco a esperança de que uma hora vocês me leiam. A propósito, há um tempo atrás, tive o prazer de ouvir do ilustre Marne Barcelos que ele estava desejoso de um grande amor. Ocorre que... Espera que tem mais. Não, você falou sim, sou testemunha. Ocorre que minha bela mãe é uma grande admiradora dele. Sendo assim, vamos fazer as vezes do cupido e tentar aproximar os dois antes que ele aceite tomar o café que por tantas vezes foi convidado. Já procurei e vi que ele não tem Facebook, o que dificulta muito para mim. Help me, please. O nome dela é Lúcia. E aí ela me mandou a foto dela, que depois eu te mostro. Um abraço, Melissa de Santa Maria. Ela tem chance ou não tem, Marne Barcelos? Chance, mas quem sou eu para dar chance? Marne Barcelos na pista. O senhor está na pista ainda? Marne Barcelos na pista. Você vê quando é com ele não fala nada, né? Vamos deixar bem claro uma coisa. O assunto aqui é o senhor. O senhor, por favor, se explique na câmera. Manda um abraço para dona Lúcia. Já mandei um beijo para ela e tal. Eu só gostaria de falar de um assunto. Eu estava... Tá fugindo. Esse é o teu momento. É o teu momento. O Chico vai homenagear você. Agora é a hora da homenagem a Marne Barcelos. Não vem com a homenagem eu e da bancada, do Burdi, do Vitorino, da Carla e da Magda é o seguinte. O Marne é um apaixonado que nem eu pro relógio. Mas o Marne tem um detalhe. Ele usa um relógio há 30 anos, que é o relógio mais vendido no Brasil. E ele comprou um dos primeiros, o modelo Pepsi, que é o Tecnos Skydiver. Então, a deprecisão.com.br, meu apoiador, trouxe junto com a Tecnos um modelo novo 2016 que comemora os 30 anos desse relógio de titânio para o meu amigo Marne e a bancada toda. Vai abrir agora. deprecisão.com.br vai mostrar. Olha aqui, ó. Essa homenagem, esse presente. É um presente, é pro Dia dos Pais, que tu é um pai exemplar, e teu aniversário, que tu é uma pessoa muito querida. Muito legal. Sabe? E é uma... Merece. Eu acho que tu tem que abrir, porque é uma referência histórica. Isso. O cara que usa um relógio, quando foi lançado e o relógio ainda existe, é o único relógio brasileiro que continua funcionando todos os anos. Coitado do telespectador deve olha só a embalagem. Tá lindo. Mostra a embalagem aqui. A Carla vai mostrar. Olha aqui, Carla vai mostrar. Abre, Carla. Não, ele que abre o presente dele. Não posso me meter. Olha só a caixa toda. Quer que eu abra? Tu abra, de veludo. E olha só o relógio de titânio. Que lindo! Que presente. Com toda a tecnologia, 15 Agora ATM. sim, a Lúcia deve estar assim, ó, Ele do outro pode lado, mergulhar 150 metros abaixo do mar e nadar, que não tem problema. O relógio resiste. O Marne, Vitorino, eu não sei se resiste. O mar não resiste a 2 metros. Eu morei anos em Copacabana, só coloquei um pé na água. Cara, ele é um anadige, ele é analógico e digital também. E um
um relógio original da deprecisão.com.br. Parabéns, emocionado. Você merece, Mário Barcelos. Fico muito tá todo mundo querendo aqui na emissora. Todo mundo quer. Agora, o Mário que é uma referência do rádio, né, Burdi? Todo mundo, o cara que é amigo do Silvio Santos, é amigo de todo mundo. O cara que mais teve mulher no Rio de Janeiro, sabe? Em Lisboa, e em Lisboa. Em Lisboa, grande pai, grande amante, grande radialista. Comedor de bacalhau. Olha só. E outras coisas. Já que. Eu entendi a sua ilação e o seu mau caratismo, o negócio de bacalhau. Eu sou comedor de bacalhau. O Burdi entendeu o que o senhor quis dizer. Eu gostaria apenas de falar de um Desvia assunto. o foco. Desviar o foco um pouco. Muito obrigado, meu querido amigo Chicão Tofani. Homenageie os outros pais de todo o Rio Grande do Sul. Deprecisão.com.br. Aprenda a fazer jabá, Obrigada. Este é um relógio Tecnos. Este relógio é o Esse aqui é o original, o Peps. 30 anos. Tira aí que eu vou mostrar esse teu original. Só o Mário tem no Rio Grande do Sul esse relógio. Se tirar, não bota mais. Esse relógio foi comprado no Rio de Janeiro. Ele comprou. Não serve. Reza a lenda que ele ganhou o dinheiro de uma viúva maravilhosa. Que o Mário, naquela época, um garotão boa pinta, já frequentava o edifício Chopin. O Frederico? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse daqui é o antigo. O antigo, 30 anos. E a Tecnos comemorou 30 anos com esse novo modelo. Isso. Que a Deprecisão trouxe para o Mário. A evolução do relógio. A evolução do relógio. E é o mesmo relógio. Não curtia só o edifício Chopin. Era só e o Mário ganhou de uma gata. Da Galeria Alaska. Não ganhei, eu comprei. Peraí, não. Mário, reza a lenda que ficou com ela. Foi tão legal a noite que ela deu de presente. Eu quero fazer uma homenagem a todos os pais. De tanto tomar Coca-Cola, ganhou. Quero fazer homenagem a vocês. Agora vamos deixar o nosso Quero fazer homenagem falar. aos filhos que se lembram dos bons pais. Quero falar dos bons pais. Aqueles que se preocupam com os filhos. Um pai, ele pode ficar 2 anos sem ver o filho, 3, 4, 5, 6 anos, tantos anos. Mas um pai, de verdade, sempre terá o filho na cabeça. E mesmo que este filho erre, mesmo que este filho não queira mais este pai, um verdadeiro pai estará sempre à disposição do seu filho ou da sua filha. Em todo e qualquer tempo e em todo e em qualquer horário. Este, para mim, é o verdadeiro pai. Sempre à disposição dos seus filhos. Os filhos não estão à disposição dos pais, mas os pais têm que estar sempre à disposição dos seus filhos. Muito bem. As homenagens estão chegando. O Pato Mori disse... Parabéns. Pato Mori mandou um abraço em você, chegando a homenagem, dizendo que você foi o primeiro a acreditar nele. É verdade. E botou ele no mercado. Ele reclama até hoje. Pato, se tu um dia teve na RAI, se tu um dia andou com a Úrsula Anes, tu deve ao Marne. E, por favor, manda um presentinho agora pro Marne. Ele não teve presentinho assim. Não teve a capacidade de me enviar uma fotografia abraçado, beijando a Úrsula Anes. É brincadeira, Pato. Por isso que o Falcão não levou. Boa noite, Carla. O que será do nosso estado, onde o governo Sartori, a cada dia que passa, piora? Especialmente na área da segurança, onde se sai de casa e não se tem a certeza de voltar, porque a bandidagem tomou conta das ruas. Aprendi muito cedo de quem não tem competência não se estabeleça. Portanto, o governador Sartori pede para sair Dilon Camilo, de Canoas. Enquanto isso, desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul devem analisar na próxima segunda-feira um mandado de segurança questionando o arquivamento do primeiro pedido de impeachment encaminhado contra o governador José Ivo Sartori. O órgão especial do Tribunal de Justiça vai julgar o recurso às 2h da tarde. O pedido de afastamento de Sartori foi motivado pelo início do parcelamento de salários no ano passado, mas o presidente da Assembleia Legislativa, Edson Brum, também do PMDB, não deu provimento à ação. Então, existe uma ação que pede o afastamento do governador. É uma advogada que, inclusive, segundo a minha produção, já confirmou presença segunda-feira no meu programa. Eu vou conversar com ela para saber se é uma motivação... Vale a pena ouvir. Se é uma motivação de ordem corporativa, sindical, aliás, política, parabéns pela sua audiência na Rádio Pampa. Parabéns. É mesmo. A sua também, né? A Rádio Pampa hoje sem dúvida alguma, não apenas uma das grandes emissoras, mas segunda rádio jornalística mais ouvida. Mais ouvida. E terceira no geral. A gente fica extremamente feliz. Mandar um abraço também ao pessoal da Rádio Caiçara, que subiu de audiência maravilhosamente bem. Essa discussão em torno de impeachment do Sartori
está sendo puxada pela turminha que a gente esperava que ia fazer isso. Só que tem uma coisa, se pensar em caçar o Sartori porque atrasou o salário, eles vão caçar 2/3 dos governadores brasileiros e quase metade dos prefeitos do estado do Rio Grande do Sul, porque ninguém está conseguindo pagar salário em dia. Então, vamos deixar bem claro. E outra coisa, esse negócio foi judicializado e veio à tona porque surgiu um boato aí de que o Sartori poderia reter parte do 10º do judiciário. Aí o pessoal já se mexeu. Então, tudo é disputa. Eu vou dizer mais. É dinheiro. Acho que vai ser o caminho. O governo, no final do mês, anunciou que terminaria o pagamento no dia 19 e terminou ontem. Terminou hoje. Terminou de postar hoje. Bom, por mais 5 dias, tudo que for arrecadado será para o pagamento de prestadores de serviços e fornecedores. Então, a arrecadação, para valer, vai começar ali no dia... O mês para pagar agosto vai começar ali pelo dia 18. Então, vocês imaginem o que será, infelizmente, o final deste mês. Vai ser encrenca de novo. Encrenca de novo, e no mês que vem vai ser a mesma encrenca, e no outro vai ser a mesma encrenca. Então, esse negócio de caçar o Sartori, isso aí só se o substituto vier com uma varinha mágica ou uma maquininha de imprimir debaixo do braço. Caso contrário... Lembra do ministro da Saúde que disse que os homens não vão ao médico porque trabalham mais do que as mulheres? Hoje ele pediu desculpas porque a filha dele, olha aqui, é o deputado estadual do Paraná, Maria Vitória, utilizou uma rede social para dar puxões de orelha no pai, o ministro da Saúde. Ela publicou um vídeo para criticar o comentário de Barros de que os homens procuram menos o atendimento médico por trabalharem mais do que as mulheres. O que ela disse? Pai, logo o senhor que tem 2 mulheres como nós em casa, vice-governadora do estado do Paraná, e eu, deputado estadual, trabalhamos tanto quanto o senhor. Provocou a jovem. E aí ele disse que se arrependeu e pediu desculpas. E todo mundo pendurado num cabidezinho, a renda familiar deve passar de 100 e tantos mil. Catar. Já o presidente... Ministro, mulher, filho, cachorro, papagaio... Já o presidente interino, Michel Temer, afirmou que o homem deve se aposentar aos 65 anos e a mulher deve se aposentar aos 62 anos. Deve ter uma aposentadoria digna. Mas... menor, não tem que ter tanto tempo entre um e o outro. Eu acho que isso aí é descabido. Eu acho que tem que ter a mesma idade. A mulher estatisticamente vive mais que o homem, portanto, eu acho que... olha bem, a aposentadoria é um cálculo atuarial que tem que ser técnico, não pode ser político, nem feminista, nem machista, nem o diabo que o carregue. É um cálculo técnico. O cálculo técnico é feito em dados estatísticos. As estatísticas brasileiras dizem que a mulher tem uma média de idade bem acima da média de idade do homem. O homem morre antes. Ponto. Então, um cálculo técnico, necessariamente, tem que fazer, no mínimo, justiça e igualar as duas idades. Este é um problema, assim como a poluição, a previdência social é um problema mundial. Vários países enfrentam imensas dificuldades. Países europeus, a Itália, a França, a Grécia, então nem se fala. Isso aí, a partir de uma constatação. Felizmente, a medicina permite que as pessoas vivam mais. Vivendo mais, vão receber por mais tempo o benefício, como já está ocorrendo. Quantas pessoas, milhares de pessoas já ultrapassando população os 100 envelhece? anos? Então, envelhece? A Europa é velha? Então, com exceção do Japão e os Estados Unidos, que aplicaram o dinheiro recolhido dos contribuintes e aplicaram bem, os outros países que jogaram pela janela, inclusive o Brasil, e aqui estamos falando aqui pela 15ª vez, para construir a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói, Itaipu, tomaram o dinheiro da Previdência, nunca mais retornaram. O sistema da Previdência no Brasil é o sistema de caixa, ingressa durante o mês para pagar no final do mês. Então, isso aí infelizmente... Olha, o remédio vai ser amargo, vai ser difícil, vai ser uma coisa cruel. Mas é para garantir os pagamentos, não é por vontade espontânea de quem está governando. É uma bomba que está no colo, não dos governantes, de todos aqueles que recebem e querem continuar recebendo. E eu cito apenas mais um exemplo. Durante a ditadura de Pinochet, ali no início dos anos 80, disseram, não, o Estado tem que cair fora disso aí, vamos entregar à iniciativa privada.
deram com os burros na água também. Manifestações de Santiago do Chile, porque o sistema não está funcionando. Então é um problema brutal que o mundo está vivendo. Acho que foi o Chicão que disse, não sei, posso estar cometendo uma injustiça, mas acho que foi o Chicão que disse algum tempo atrás aqui, quando estava falando em empoderamento feminino, não sei o quê, empoderamento feminino. O Chicão, eu não sei se foi tu, alguém disse aqui na mesa, o empoderamento feminino vai até a hora de pagar a conta. Isso é verdade. Ai, olha. Isso é uma frase que... Foi o Chicão que os homens empoderamento dizem... feminino, Chicão disse, isso vai só até a hora de pagar a conta. Mas eu vou falar com você sobre a saltadora lá, a ginasta lá, não é ginasta, é a do salto sincronizado. Quero levantar esse assunto aqui para falar um pouco sobre machismo. Mas antes, um esclarecimento do nosso telespectador Diego Teles. Olá, Carla, pessoal da bancada do Atualidades Pampa. Sou atleta, corredor fundista, civil, profissional desde 1995. Sobre os atletas militares nas Olimpíadas, na Olimpíada, né? Em 2010, houve a militarização de atletas civis, visto que o meio militar não dispunha à época de volume e qualidade suficiente de atletas para um Mundial Militar no Rio. Passados os Jogos Militares, fora feito um acordo entre Ministério dos Esportes, Defesa e confederações esportivas para estes atletas manterem-se militares, recebendo seus soldos, além de Bolsa Atleta Federal, caso índices nacionais ou internacionais esportivos o atleta conquistasse. Em contrapartida, as confederações devem arcar com custos, com viagens de competição, camping de treinamento, etc, etc. A questão da disciplina é, como tu disseste, Carla, intrínseca do atleta profissional e de alto rendimento. O militarismo veio agregar este valor aos remunerados pelas Forças Armadas. Gratos pela atenção, abraços a todos. Tenho dúvidas em relação a essa informação, porque o Rafael Silva, que ganhou a medalha hoje, o Baby, já tem fotos dele com a roupa do Exército. A menina a Rafaela ganhou a medalha de ouro. Ela é sargento da Marinha. Como é que você vai conceder um oficialato, uma patente de oficial a um civil simplesmente porque ele é atleta? Eu tenho dúvidas em relação a essa informação, eu vou checar. Cara, eu tenho uma esperança de que a realização da Olimpíada no Brasil e a proximidade vai incentivar a sociedade. E eu não falo de grandes grupos, eu falo de associações, de pessoas interessadas no bem, que vão passar a incentivar atletas com um bom potencial. Eu acho que esse fato vai incentivar e nós vamos subir a um novo patamar. Não dá para esperar tudo do governo, até porque o governo está com os cofres vazios. Eu acho que vai surgir uma nova motivação, já com algum resultado daqui 4 anos, e eu acho que esse vai ser um marco. Mas precisa um mecanismo, Budi. Precisa um mecanismo. Sabe o que acontece? O esporte brasileiro, se você olhar o orçamento do Brasil, da União, você vê que tem dinheiro para o esporte. O problema é que o dinheiro sai daqui, ele passa por tantas gavetas, que até chegar ao atleta é um negócio muito complicado. Essas federações são ocupadas por feudos imperiais. Sim, as federações são. Não estou falando nesse aspecto. Tem presidente de federação, mas eu conheço presidentes de federação que estão na mamata há 30 anos. Então, mas o que eu estou dizendo assim, a sociedade, eu não estou falando de dinheiro público, até porque o dinheiro público pode se destinar a isso, mas tem outras prioridades também. Eu acho assim que entidades de classe, uma associação, uma Fiergues, uma federação das associações comerciais, entidades universitárias. O SESC, os melhores corredores do Brasil são patrocinados pelo SESC. Eu acho que esse volume, acho que vai aumentar o número de patrocinadores. Esse é o resumo. Acho que é o SESC e o SESC São Carlos, que treina. Os melhores fundistas do Brasil são desenvolvidos lá. Eu transmito. Aliás, você já transmitiu? Já transmiti também, Tramandaí. O triatlon do SESC. Sim. Sempre entre os 5 primeiros colocados, o pessoal do tem SESC. 2, 3 do SESC lá de São Carlos. Investe. As entidades podiam fazer isso, uma ideia boa. Eu acho que isso aí, a realização da Olimpíada aqui vai motivar a sociedade. Vou deixar o governo de lado. Muito bem. Marne Barcelo. Vamos aos nossos aniversariantes. Exatamente. O primeiro, um grande produtor de cinema, aliás, tem um prêmio com o nome dele, Cecil B. DeMille, que produziu, na minha opinião, um dos maiores filmes da história do cinema, Os 10 Mandamentos, com Charlton Heston. O filme fantástico, Os 10 Mandamentos, a presença de Moisés, a leitura das tábuas, a conversa com Deus. É um filme
espetacular. Até hoje, Os 10 Mandamentos é um filme, se não me engano, de 1956, né? Imagine um filme com 60... Sim, ó, aquelas cores do celulose, porque as cores do celulose são maravilhosas. Acho também, Marley, que o maior espetáculo da Terra... também. Também. Com Jimmy Stewart, que era um médico que se transformou num assassino porque a esposa estava doente, ele deu uma injeção para a esposa morrer, a esposa estava em terminal. E ele colocava uma máscara, né? E estava sempre vestido e sempre com aquela máscara, aquela maquiagem de palhaço, o maior espetáculo da Terra, com a Betty Hutton, né? Que era uma moça muito bonita. Cantinflas, aniversário do maior humorista, o maior cômico do cinema mexicano. Um dos filmes que eu tenho do Cantinflas chama-se O Deputado. Vocês imaginem que piada, que brincadeira era. E ele tinha um fato, como ele foi barbeiro, e ele assistia, claro, Charlie Chaplin, e num dos filmes do Chaplin, ele era barbeiro. Aquele filme, O Grande Ditador, de 1940, que causou um grande impacto no mundo. Ele também fazia barba nesse filme e outros filmes também. Ele era fantástico. Outro aniversariante é o ator americano John Derek, que foi casado com uma mulher lindíssima chamada Bo Derek. Outro aniversariante chama-se o George Soros, que hoje completa 86 anos, é um pobre mega investidor americano. Que está enrolado com o fisco americano. Não, ele tem uma fortunazinha de 12 bilhões de dólares. E né? lá... Clara Nunes, minha querida amiga Clarinha Nunes. Inesquecível. Estaria de aniversário no dia de hoje, morreu com 40 anos de idade, muito jovem ainda, foi fazer uma cirurgia, teve um choque e faleceu com essa cirurgia de varizes, imaginem só naquela época. Choque anafilático, né? Isto, né? Amedeo Minghi, o grande cantor italiano, também de aniversário hoje. E um cidadão chamado Fernando Collor de Mello. Eu me atrevi a trazer aqui uma fotografia, eu gostaria que você mostrasse, por gentileza. Eu na casa da Dinda. Eu na casa da Dinda. No poder, mano. Na casa da Dinda, entrevistando o senhor Fernando Collor de Mello. O microfonezinho que vocês estão vendo numa radinho lá do Rio de Janeiro. Quantos anos de cadeia tu acha que tem nessa foto? Essa foto aí, ela passa dos 95. E o óculos, Em primeira instância, doutor. Olha o estilo dos óculos de cada fã. O estilo... Não, por isso que o Barney fez uma mulher a cada 3 dias, sem replay no Rio de Janeiro. Muito esse óculos aviador, olha só os óculos. 67 anos de idade, o senhor Fernando Collor de Mello, né? Sabe quem é que o Mário Barcelos me lembra nessa foto? É aquele personagem Chico Anísio, o Alberto Roberto. Só falta a rede. Ele desconstrói tudo. A estrela é tu e ele te desconstrói, entendeu? O Gilberto Kassab, o ministro, está completando, ex-prefeito de São Paulo, 56 anos de idade. Eu achei que ele tivesse mais idade, né? E o grande Peter Sampras, né? O grande tenista americano, está completando hoje 40, nasceu em 71, 45 anos de idade. Esses são, então, os aniversariantes. Mas o Collor já tinha aqui um computadorzinho, aqui já naquela época. Tem 20 anos. Ele era muito... Essa fotografia foi tirada... Ali atrás, não sei se dá para ver, tem um computador, olha. No momento no dia em que ele estava completando 1 ano do seu impeachment. Ele me deu essa entrevista parou a cidade do Rio de Janeiro, que nós transmitimos às 10 horas da manhã, foi um impacto muito grande. Na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Eu ouvi isso. E todos os jornais do Brasil publicaram esta reportagem. Carla, eu ouvi porque eu era... Carla, eu vou dar 2 drops dessa do Marney. Um drops primeiro de um filme. Para me desconstruir. Não, pode ser alguma. Primeiro de um filme. Charlton Heston, a versão de Ben-Hur. Esse filme é um filme sensacional pela corrida de biga, agora com efeitos especiais. Agora, quanto o Collor de Mello, teve uma passagem da minha vida, eu não vou citar o nome dela aqui, que hoje é uma pessoa muito conhecida em Porto Alegre, foi minha namorada, e um dia eu estava na casa dela. Quem não foi? E recebeu, não. E eu recebi uma ligação e eu atendi. Eu atendi, atende aí, Chicão, eu atendi. Olha aqui o Fernando, qual o Fernando? Fernando Collor. Na época, quando o Fernando Collor de Mello era presidente da República, ele convidava pessoas para descer a rampa.
Te lembra desse? Ele fazia a descida da rampa todos os dias um evento. É verdade, e ele convidava mulheres bonitas. E sempre dava um presente, uma bolsa Louis Vuitton. Mandou a minha namorada ir para Brasília, com passagem e tudo. E aí ela voltou? Ela voltou com uma bolsa Louis Vuitton. Ela voltou, pelo menos não sei se concorda de mim, mas ela voltou aí com a bolsa Louis Vuitton. Eu conversei com o Collor da 1h30 da tarde até as 10 horas da noite. Ele é um homem tremendamente culto. Eu não estou falando de política, eu estou falando de cultura, de conhecimento. Ele me presenteou com um livro do Amir Klink. É um livro que ele me disse o seguinte. O Amir Klink, leia esse livro, e depois comente. O Amir Klink, quando vai para as partes geladas do globo, polo, ele fica preso no gelo durante 6 meses, não é verdade? Só que ele sabe que dali a 6 meses, vai haver o descongelamento e ele vai poder sair dali. E ele me disse, um dia você vai ver, eu vou sair desta. Os olhos cheios de lágrimas. Eu me emocionei naquele dia. Quando o STF pegar ele, tu vai visitar ele em Cana? Olha, qual é o problema? Se mandar passagem, né? E uma bolsa Louis Vuitton que ele mandou pagar, tu já tá lá. Eu tô lá. O relógio tu já tem, né? Não precisa do relógio, né? Grande homenageado. Muito obrigado. Mário, eu queria falar com vocês. Figura que nós temos sempre para aprender com o Mário. Para a bancada de Cantofani. Eu acho que esse assunto vai te interessar, mas também não tenho certeza. Ué, pode ser. Vamos lá. Salto sincronizado, a dupla Ingrid Oliveira e Giovana Pedroso. Parceira nas competições de salto, mas não muito amigas. Já tinha um desentendimento entre as duas, mas enfim, eram parceiras no tal do salto. O que aconteceu? Tá? A Ingrid ficou com um atleta na Vila Olímpica e pediu para a Giovana para usar um pouco o apartamento para a Giovana dormir em outro apartamento e liberar o apartamento para ela. O que a Giovana fez? Foi lá e contou para o pessoal do comitê. Dedurou. E aí a Ingrid sofreu, ficou de sofrer, mas parece que não sofreu, né? Não sofreu nada, mas eles disseram que poderiam tirá-la, que ela não ia participar. Enfim, elas competiram e não ganharam, foram expulsas também com esse clima, né? Elas foram para casa, entendeu? Não é uma amiga. Ela é a legítima empata. Mas aí que vem. Elas participaram, mas perderam. Sim, o salto delas foi um horror. Mas tem como dar certo. Porque é salto sincronizado, as duas têm que se olhar de canto de olho e saltar. Imagina as duas se odiando. Imagina as duas se odiando. Uma saltou, a outra disse, posso ir agora? Não, e aí assim, ó, pra continuar a história, tá? Daí eu li uma opinião sobre esse assunto de um jornalista carioca, né? Daí ele coloca, uma matéria super interessante, indica que cada atleta deve ter relações sexuais não sei quantas vezes por dia durante uma Olimpíada, que já tem uma tese de que o sexo não faz mal durante as Olimpíadas. Aí assim, ó, historicamente, aí ele coloca, como um conhecedor de causa, eu já não sei se é verdade ou não, mas estou colocando para vocês, basta um sinal para que atletas tenham privacidade em seus quartos durante as competições. Uma toalha branca pendurada na porta fechada indica, aqui dentro tem gente fazendo algumas coisas, favor não entrar. Um acordo tácito, todos obedecem. Isso desde os tempos de Garrincha. Daí ele brinca, haja toalha. Haja toalha nos Jogos Olímpicos. Cara, eu vou dar uma opinião minha sobre isso. Eu acho que essa história de sexo, Olimpíada, eu acho que deveria respeitar pelo menos o espírito olímpico, senão vai virar um grande zorra, um mega motel. A Vila Olímpica. Daí ela foi execrada, tal, da Ingrid, que ela cometeu uma irregularidade, que ela teve relações sexuais na Vila Olímpica, que ela isso. Bom, ninguém conhecia ela, agora todo mundo conhece, entendeu? Agora todo mundo conhece. E ele termina dessa forma, e eu gostaria exatamente disso. Ingrid não foi para o quarto sozinha. E o tal Muso, que a acompanhava, sua participação na Olimpíada, como a dela, também não havia acabado. Classificado, ele tem 2 troféus. A Vitória e a Ingrid. Eliminada, ela tem dupla derrota. O vexame esportivo e o sexual. Como se transar fosse um vexame, segundo ele. E o bem ou mal ficaram em cima dela, e ele. Bobagem. Gente, isso é bobagem, faz parte de um sexismo histórico. Por exemplo,
ela vai passar por galinha, o menino galo. Galinha, bom. O menino vai passar por touro. Exatamente. E a amiga de ela é vaca. E a amiga empata 3 pontinhos. E isso tu acha bom porque tu é homem. Isso é um sexismo mas isso existe há décadas, Mas tem que mudar. Sim, o Gustavo Vitorino, existe isso, assim como existe o assassinato da mulher. Mas não vai mudar. É machismo. Não, mas não vai mudar dessa forma. Para começar, o rapaz, o articulista escreveu isso aqui, escreveu uma besteira. Porque, por exemplo, se ela fosse no quarto dele e o colega dele não gostasse, olha, eu não quero, desse encrenca, ia dar encrenca para ele, porque era o quarto dele. A encrenca foi porque foi no quarto dela e a colega não gostou. Então, o sexismo existe. Na próxima vez, vá no quarto dele. Sim, não vá no quarto dele que não vai pegar nada. Agora, dizer que não rola... Será que não foi ciúme? Não rola sacanagem nas Olimpíadas? Claro que tem. Dizem que rola ciúme porque ela é mais bonitona. Mas e aí, qual é o problema? Você tem por 2 semanas atletas com corpos esculturais de várias culturas se conhecendo, se descobrindo. Na flor da idade. Jovens na flor da idade, com a testosterona saindo pela orelha. Você quer o quê? Pela orelha? Deixa... Não é tá, Chicão. Senhores, não adianta o atleta ter disciplina e ter que trabalhar em outro... Prestem atenção. Não é a testosterona. Attention, please. Attention, please. Obrigada, Armando Burdi. Eliette Santos de Carvalho escreve o seguinte: senhores, não adianta o atleta ter disciplina e ter que trabalhar em outro emprego, sem conseguir se dedicar ao esporte. É isso que a Bolsa Atleta é importante. Por isso a Bolsa Atleta é importante. Alimentação Eliette. É verdade, eu prefiro Bolsa Atleta do que Bolsa Presidiário. Sim, mas você sabe qual é a Bolsa... é verdade. Você sabe qual é o valor da Bolsa Atleta? Eu acho que o top é 3.200, 3.800. Fala lá, a lei fala em 15 mil, não tem ninguém que ganha isso. O máximo é 3.800. Mas assim, 3.800 para um atleta olímpico, um atleta de ponta, de alto desempenho, é nada. A alimentação desses atletas é diferenciada. A alimentação, o equipamento, o nível de exigência desses atletas é muito alto. Então, 3.800 é quase nada. Sim, claro, alguém vai dizer, 3.800, tem gente que morre por esse salário. Sim, mas é, por exemplo, menos de que a ajuda de... O Bolsa Presidiário? É menos que auxílio moradia dos juízes. É verdade, que tristeza. Alvorada, 12 de agosto de 2016. Desculpa a minha arrogância, mas vejo a extrema ignorância política, tanto do eleitor quanto do eleito, que deveria existir algum critério que não seja somente números e obrigatoriedade. Pergunte para os eleitores qual a atividade dos 3 poderes. Já vi vereadores que também nunca leram nem mesmo a República de Platão e o Príncipe de Maquiavel. É verdade. Política e organização e não assistencialismo. O Estado deve prover e dar condições e não nos ensinar a ser parasitas com olhos góticos esperando. 3 pontos. Olhos góticos. Desculpe a acidez. Te admiro, Vitorino. Paulo Sérgio. Não, mas eu acho que o Paulo Sérgio tem razão. O Burdi tinha dito aqui, o Burdi pregou um negócio aqui, que eu concordo com ele. Eu acho que tinha que haver uma prova para os candidatos a cargos eletivos, ao legislativo, de conhecimento mínimo. Não digo prova, mas... mas tinha que ter uma habilitação. O que eu preconizei aqui... Que não pode botar as coisas que estão aí. Foi o surgimento de escolas de gestão pública. O prefeito que não sabe examinar o orçamento ou come pela mão dos tecnocratas é um horror. Eu vou trazer esse um dado, publicado hoje pelo jornal O Povo de Fortaleza e que eu também complementei acessando o site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O Estado do Ceará tem 184 prefeituras. Vocês sabem quantos prefeitos foram apontados como tendo irregularidades em suas contas? De 15% a 20% no máximo por afano. O resto por desconhecer a lei. São 184 prefeituras. O Tribunal de Contas do Ceará apontou 184 prefeitos. Eles se tornaram ilegíveis. Então, esse aqui é o retrato do Brasil, retrato Nordeste. Qual é a situação do Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul tem 497 municípios, 193 prefeitos nos últimos anos cometeram atos ilícitos do ponto de vista financeiro ou administrativo legal, 40%. Segundo, 25%. Então, vocês vejam a distância num país continente entre a cultura política do Rio Grande do Sul e o que é o Nordeste. No Nordeste, todos os municípios do Ceará
estão com apontamentos graves. No Rio Grande do Sul, uma parcela menor. Mas isso é muito mais decorrência do desconhecimento que muito bem apontou o senhor Paulo César, do que de outra coisa. Então, não adianta chegar o poder desconhecendo. Vou votar porque ele é amigo, porque é do clube, porque toma um cafezinho. Esse não é o critério. Vamos ao nosso... Agora eu preciso fazer um momento mais gostoso do programa. É que eu queria só corrigir uma conta aqui. É só corrigir uma conta. É 40%. Se são 497, 198 apontados, é 40%, não 25%. É um número preocupante. Deixa eu fazer de novo a conta aqui. Tá, vamos, enquanto isso, o Chicão vai fazer. O Chicão faz 5 segundos. Uma dica para o Dia dos Pais, WZW. O super relógio. Dica para o Dia dos Pais também. Vou pegar essa onda e a gente vai fazer um momento Devassa, que é o momento mais gostoso do Atualidades Pampa. Então, você já sabe, através do atualidades@pampa.com.br, o nosso e-mail, você vai escrever a frase que o Gustavo Vitorino vai falar. Quando você escrever a frase, você já coloca a sua carteira de identidade, o seu nome completo ou o seu CPF e nome completo. A partir de amanhã, o seu nome já estará com o pessoal da Devassa e a senhora já pode degustar os R$70 do voucher da Devassa. Marne Barcelos, mas a frase quem vai fazer é Gustavo Vitorino. Todo pai sonha com uma Devassa. Olha, essa é bem boa e bem fácil. Dona Carla, quando não sei quem falou em gótico aqui, foi o telespectador falou em gótico, eu me lembrei das cidades anseáticas da Alemanha, que são realmente lindas, góticas, né? O anseática que significa as cidades medievais, né? Leipzig. Isso, cidade anseática. E como é que está a Alemanha na competição? Já está em 7º lugar. Sim, a Alemanha tem muitos... Chegou. Gustavo, nem 25, nem 40. 32%. Pronto. Chegou aqui, ó. Já temos 32. Nós tínhamos uma divergência aqui e eu fiz o cálculo. Muito bem. Todo pai sonha com uma Devassa. Leonardo Dallagnol mandou o CPF direitinho, então você já sabe, Leonardo, a partir de amanhã o seu voucher estará disponível na mini cervejaria Devassa, lá do Praia de Belas, e você pode passar quando você quiser. Será que ele é parente do procurador, o Dalton Dallagnol? Não sei, vamos ver se ele responde aqui através do nosso e-mail. Drops. Estou recebendo um abraço aqui da dona Gladys, do seu Enel, pela audiência da Rádio Pampa. Obrigado pelo carinho, um abraço, dona Gladys, seu Enel, lá no Jardim Lindóia, Parque São Sebastião. E o abraço extensivo ao Marne Barcelos e ao Burd, que fazem parte da equipe da Rádio Pampa. Aproveito para cumprimentar o senhor José Orlando Hulguim Souza, senhora Tânia Regina Barreto, Lourdes Bortolato, Ana Dávila e Ana Júlia Reginaldo. Carla, obrigado. Eu queria mandar um abraço a um pai que é meu amigo, Paulo Plete, da Gola, que faz essas beldades de camisa que hoje hoje tá bem bonita essa cor. O Dia dos Pais aí, e que também tem para as mulheres. Não, e tá fazendo a nossa. Tá fazendo para nossa de jeans especial aí. Sabe? Muito legal. E eu quero dar 2 recados. O primeiro deles, quero mandar um abraço ao meu amigo Prévid, que amanhã o seu blog completa 13 anos, 13 anos. Mandei uma frase para ele. 13 anos, sim, também mandei. Parabéns, Prévid. Grande Prévid. Seu blog, o blog mais lido do Rio Grande do Sul. O Prévid, que é uma figura maravilhosa, então quero mandar um abraço a ele. Especial a ele. Parabéns, olha, Prévid, mais 13, 26, 39, quantos forem necessários para que você continue nos dando essa leitura maravilhosa que é o seu blog. E 1000 anos de vida para mais. Qual é o outro? E o outro recado que eu quero dar é que amanhã, a partir das 9 da manhã até meio-dia, eu tô lá na Sun Motors esperando vocês para conhecer a linha Dili e as novidades da Kia. A gente vai estar lá batendo papo, tomando um cafezinho. Estou esperando vocês amanhã das 9 a meio-dia lá na Sun Motors, na Ipiranga 71. Com todas as fofocas dos bastidores do Atualidades. Já prometi uma história de cada um aqui de bastidores. Posso contar uma notícia aqui? Uma notícia assim rápida. As mulheres do centro e filho de Lula dizem à Polícia Federal que ficarão em silêncio. Repete, ninguém entendeu nada. Mulher e filho de Lula dizem à Polícia Federal que ficarão em silêncio. Foram convocados para depor. Eles que não têm mais nada, dizem que não tem mais nada a acrescentar, etc. E que vão ficar absolutamente mudos, que eles não têm necessidade de ir a Curitiba
e não estão querendo. Não sei se aí cabe a condução coercitiva, mas são testemunhas, né? Não são parte da coisa. Não sei exatamente o que vai acontecer. Eles são testemunhas ou são acusados? Eles são acusados. A Polícia Federal, olha aqui, o delegado da Polícia Federal, um dos integrantes da Operação Lava Jato, decidiu manter os depoimentos do filho e tal. A decisão do delegado foi motivada... O investigado é o Lula, não são os dois. A defesa de e da ex-primeiro ter informado que eles não irão permanecer em silêncio. Eles irão permanecer em silêncio, a oitiva. Aqui não está informando se eles são... Se eles são, de qualquer forma... São convocados como testemunhas. A condução coercitiva cabe nos dois casos. Muito bem. Sendo acusados ou não. Eu quero, nesse finalzinho de programa, também fazer uma homenagem a todos os papais Rio Grande do Sul afora, que estão cada vez mais presentes e são tão importantes na vida dos seus filhos. Um abraço especial para o meu pai, João Carlos, que eu adoro, que eu amo muito e que é uma grande referência. E também para o meu sogro e para o pai da minha filha e para o Marli Barcelos, que é o pai. Marli, o dia de Marli. Beijo, gente. Obrigada pela participação. Até segunda. Ligue para seu pai. Domingo. E dê um abraço e um beijo nele também. Tchau. Beijo. Tchau.